Começou, Lembrando, Carol. então, gente, que todo mundo deixar o microfone desligado, tá? Só abrir na hora que for falar para não dar interferência, tá bom? A comunicação no chat também, como a gente combinou, se precisar mandar para os membros da equipe. É isso. Estou me posicionando aqui na luz. Carol, minha tela está compartilhada? O compartilhamento você pode parar e depois você volta. Para aparecer você inteira na tela e aí, se você preferir, né? Tá compartilhada, Lu. Tá. É que está aparecendo bem pequeno o... Vamos ver se agora deu certo. Isso, agora tá você na tela toda, professora. Tá. Pode ser assim e depois, quando for mesmo passar os slides, você volta lá no compartilhar, tá bom? Tá, e aí já tá para mim o comando de compartilhar, né? Isso mesmo, já tá com você. Tá, então eu já vou ficar aqui no mudo, Isso. aguardando. Daqui 3 minutinhos a gente já começa. Ô, Lu, quando eu chegar no final da minha fala lá da Biomédicas, eu devolvo a palavra para você? Luciane? Acho que ela saiu. Sim, eu vou chamar a Carol. Eu passo direto para Carol? Não, passa para Ou mim e para eu vou você? chamar ela. Combinado. Nós já Obrigado. temos alguns convidados aqui. Boa tarde, Lara, Larissa, Maria, Tamires, Giovana, Evelyn. Qualquer coisa eu estou no chat também, tá, Lu? Se precisar que eu fique no chat. Luiz, por favor, promove o Gustavo Camacho. Ele está como convidado. Por favor, ele tem que passar para membro. Obrigada. Carol, Oi. já estou gravando, tá bom? Tudo bem, por favor, coloque o Gustavo Camacho como membro, por gentileza. Ele está como convidado. Gustavo Camacho? Isso. Só um minuto. Gustavo Camacho.
Deu certo, obrigada. De nada. Vamos começar, professora Luciane, 18 horas. Professora, seu áudio. Abrir o áudio, por favor. Inicialmente, eu gostaria de dar boa tarde a todos. O meu nome é Luciane, sou diretora da Faculdade de Ciências Biológicas. Gostaria de agradecer a presença de todos e eu vou começar a compartilhar aqui a nossa apresentação e conversar um pouquinho com vocês sobre a PUC Campinas e os cursos de Biologia e Biomedicina. Então, eu gostaria de desejar boas-vindas a todos. Essa é a nossa universidade, é a PUC Campinas, que está comemorando 80 anos, né? E neste momento, nesse período, né, de vestibular, nós gostaríamos de apresentar um pouquinho da nossa universidade, dos nossos cursos, desejar boas-vindas a todos que estão participando aqui dessa live conosco, né? Lembrando que a PUC Campinas ela tem mais de 50 cursos que estão sendo oferecidos no seu vestibular e é considerada a segunda melhor universidade particular do Brasil. Então, isso é um grande diferencial, né, da PUC Campinas. A PUC Campinas ela consegue aliar, então, tradição e inovação, né, mas algo muito importante que nós temos na nossa instituição é a responsabilidade com a formação integral da pessoa humana. Tá? E essa responsabilidade com a formação integral da pessoa humana ela está presente no nosso acolhimento e na solidariedade que faz parte dos indivíduos que aqui convivem, né? Então, hoje, nesse momento que nós teremos juntos, eu gostaria que vocês conhecessem os nossos cursos e professores, e conhecendo os nossos cursos e professores, que vocês descubram o diferencial da PUC Campinas, tá? E eu trouxe para conversar com vocês, né, nós iremos falar sobre 2 cursos, o curso de Ciências Biológicas e o curso de Biomedicina. E, para tanto, após o próximo slide, eu trouxe 2 convidados, que são 2 professores que atuam nesses cursos, né? Mas antes, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho qual a diferença entre esses cursos no sentido de ênfase de cada um deles, tá? Então, nós temos as ciências biológicas, com uma grande ênfase na área de meio ambiente e biodiversidade e biotecnologia e produção. Nós temos também a área da saúde nas ciências biológicas, mas a nossa grande ênfase está nessas 2 grandes áreas. E nós temos o curso de biomedicina, com a ênfase, né, em saúde, mas também abordando biotecnologia, principalmente quando nós estivermos falando de biologia molecular. Tá? Então, neste momento, eu gostaria de convidar o nosso professor Rafael Faria, para compartilhar conosco, né, contar um pouquinho para vocês sobre o curso de Ciências Biológicas. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço muito o convite da professora Luciane e me sinto honrado de representar os meus colegas professores para conversar um pouquinho com vocês. Agradeço a presença de vocês hoje aqui. Quando a professora Luciane me convidou, ela me pediu que exercitasse a minha empatia e lembrasse um pouquinho de quando eu estava na posição de vocês
pensando em ingressar na universidade e que tentasse responder a 3 perguntas, que são perguntas comuns a quem planeja entrar na universidade. O que eu vou estudar no curso que estou escolhendo? Onde eu vou estudar? Qual é a infraestrutura relacionada a isso? E o que eu posso fazer depois de formado, onde eu posso atuar? A minha fala, ela tem a intenção de trazer as respostas, pelo menos numa primeira conversa, a estas 3 perguntas. Por favor, professora. Bom, vamos para a primeira, então. O que você vai estudar no curso de Ciências Biológicas? Como a professora Luciane adiantou, o nosso curso de Ciências Biológicas ele tem principalmente 2 ênfases: em meio ambiente e diversidade e em biotecnologia e produção. Na ênfase de meio ambiente e diversidade, nós temos componentes curriculares que vão da botânica, à zoologia, à ecologia e até a geologia, paleontologia e evolução. Por favor. Dentro dos componentes curriculares relacionados à botânica, nós temos, por exemplo, aqui em amarelo, o estudo da forma externa e interna das plantas, o que nós chamamos de morfologia e anatomia vegetal. Nós temos o estudo da classificação dos organismos vegetais, desde os mais simples, a chamada primoplantes sem sementes, até os organismos mais complexos, as plantas com sementes, as espermatófitas, e estes componentes, eles capacitam o aluno a trabalhar, por exemplo, em levantamentos florísticos e em projetos de conservação da biodiversidade. Os componentes curriculares de botânica envolvem também o estudo do funcionamento das plantas, a fisiologia vegetal, do funcionamento e também dos componentes químicos relacionados a isso. Esse é um componente que também estuda plantas tóxicas, plantas medicinais. E, além destes, nós temos uma parte mais aplicada, componentes que trabalham o paisagismo, a arborização urbana, e que trazem estas competências para o aluno. Próximo. Dentre os componentes de zoologia e de áreas afins, nós temos, por exemplo, a protozoologia, que é o estudo da diversidade, da forma, das relações evolutivas dos protozoários. E nós temos, dentre os animais, diversas zoologias que também estudam a diversidade, a forma, a função e as relações evolutivas. Vejam que no nosso curso nós passeamos pela árvore evolutiva dos animais, nas diferentes zoologias, tanto de invertebrados quanto de vertebrados. E temos ainda o estudo dos organismos fósseis, o que nós chamamos de paleontologia. Os componentes curriculares de paleontologia, de geologia e de biogeografia trazem este viés evolutivo. Próximo. Dentre os componentes curriculares de ecologia, nós temos uma organização dos mesmos refletindo os níveis de organização da vida. Nós temos, por exemplo, a ecologia de ecossistemas, que apresenta, dentre os seus conceitos, a importância dos ciclos biogeoquímicos e a importância do estudo deles para compreender a natureza e a preservação do meio ambiente. Além da ecologia de ecossistemas, tratando de outros níveis de organização da vida, temos a ecologia de populações, a ecologia de comunidades, e todas estas ecologias trazem a base para que o aluno saia com a competência de trabalhar em avaliação de impactos ambientais, em gestão ambiental, em educação ambiental, o que é muito importante no dia de hoje.
no contexto em que nós estamos. Para prosseguir, eu gostaria de pedir a ajuda para o meu colega, professor Ed, que é especialista na área, para que ele fale um pouquinho de biotecnologia e produção. Ok, professor Rafael, muito obrigado. Eu queria agradecer ainda a professora Luciane também por me convidar para representar essa grande ênfase aqui do curso de Ciências Biológicas, né? E é um prazer estar aqui com todos vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos e se sintam acolhidos. Então, eu vou falar dessa grande ênfase, né, como foi dito, né? É a segunda ênfase nossa aqui da biologia, do curso de biologia, que é a biotecnologia e produção. E nos próximos slides, então, eu vou descrever um pouquinho melhor essas áreas aqui. Então, na biotecnologia e produção, nós trabalhamos, né, com diversas disciplinas aqui, né, dentre elas biologia celular, genética molecular e a própria biotecnologia, né? Então, nos próximos slides, por favor, eu vou explicar então um pouquinho para vocês o que a gente estuda, né, nessa grande área. Então, nós temos aqui, por exemplo, o estudo de genética e hereditariedade, né? Então, onde nós estudamos aí por que os organismos são tão diferentes e por que há tanta variação entre indivíduos da mesma espécie, como as características são passadas de pais para filhos. Nós também estudamos a estrutura e as peculiaridades dos genomas dos diversos organismos, né? Como é mostrado aí na imagem em roxinho aí abaixo, né? Nós também eu escolhi um exemplo aqui para mostrar uma área interessante. Aqui vocês veem vários organismos verdes que são, na verdade, transgênicos, que estão expressando genes de uma medusa bioluminescente. Então, você vê ali, né, um ratinho, você vê peixes, né, expressando genes de uma medusa, de uma outra espécie, né? Então, a gente estuda exatamente esses assuntos nessas disciplinas de genética e expressão, por exemplo, né? Embaixo eu escolhi duas imagens que representam, então, a biotecnologia, né? A biotecnologia é uma grande área também, onde nós estudamos como organismos podem ser usados na produção de biomoléculas e compostos de interesse humano, né? Como, por exemplo, hormônios, alimentos, então vocês estão vendo queijo, cerveja, né? Também fármacos, né? E assim por diante. Próximo, por favor. No próximo slide, então, nós temos aqui outras áreas que nós também estudamos, que é de manipulação gênica, né, onde nós, então, compreendemos técnicas para manipular DNA e clonar, né, e as suas aplicações. Por exemplo, a própria criação dos transgênicos, que a gente acabou de ver no slide anterior, né, a edição de genomas, né, o uso de micro-organismos em biotecnologias também, que nós já vínhamos falando, né. Bom, os princípios de uso dessas técnicas, né, em diagnósticos moleculares, como está apresentado na imagem abaixo aí também, né, é uma outra área muito relevante nossa que nós estudamos. E eu escolhi também um exemplo aqui do lado direito, mostrando um teste, na verdade, um diagnóstico de exoma, né, que é um teste bem atual que tem sido feito e que envolve, então, dados tanto de genoma quanto de bioinformática. É uma área bem atual aí nossa da biologia. Ok? Bom, agora eu retorno então a palavra para o professor Rafael. Obrigado. Muito obrigado, professor Ed. Embora a área de saúde não seja uma ênfase do nosso curso, ela também é tratada em diversas disciplinas básicas do nosso curso, como citologia, bioquímica, anatomia, fisiologia e embriologia. Próximo, por favor. Mas sempre com um viés comparativo, evolutivo. Nós tomamos a comparação entre o homem e os diversos organismos, seja na anatomia, na embriologia, na fisiologia ou na citologia, como vocês podem ver nesta imagem. Respondida a nossa primeira pergunta, e eu peço desculpa pela forma um pouco rápida, nós vamos para a segunda. Onde você vai estudar? E eu queria aqui mostrar um pouquinho da nossa infraestrutura. O curso de Ciências Biológicas está localizado no Centro de Ciências da Vida, que fica no Campus 2. Essa é uma foto aérea do nosso Campus 2, um lugar maravilhoso, que estou com muitas saudades. Vocês podem ver como é bem arborizado, bonito. E, dentre os lugares especiais do Campus 2, queria começar mostrando, por favor, complexo de laboratórios das áreas de meio ambiente e biodiversidade. Aqui
neste local, nestes laboratórios, nós temos aulas práticas de zoologia, aulas práticas de botânica, temos aulas práticas de ecologia, de paleontologia. Aqui alguns exemplos mostrando para vocês as nossas coleções, aulas práticas nestes laboratórios. Nós temos coleções de animais taxidermizados, réplicas de dinossauros, réplicas de crânios relacionados à evolução humana. Próximo, por favor. Nós temos mais de 240 espécies vegetais para estudo na botânica. Temos um jardim experimental incrível, maravilhoso, e temos um viveiro de mudas. E os alunos cuidam desse viveiro e produzem mudas que são utilizadas, por exemplo, em algumas ações da extensão universitária da nossa universidade. Próximo, por favor. Bom, mas as nossas aulas não se restringem à prática dentro da PUC. Nós temos aulas de campo que são muito especiais, por exemplo, aulas em Cananéia, litoral sul do estado de São Paulo. O que vocês estão vendo aqui é uma saída de campo, em que nós, por favor, temos aula na praia, na restinga, no manguezal. De manhãzinha, por favor, professora. Todos os alunos... perdão, eu me esqueci de falar uma coisa. Logo de manhã, todos nós acordamos, pegamos o barco e vamos para campo, para observação de animais, observamos botos, as aves, além de estudar a ecologia, estudar a botânica, estudar a geologia. É uma atividade que marca o nosso curso. Por favor. Além dessas atividades de campo, nós também temos os laboratórios da área de biotecnologia. Nós temos um completo laboratório de anatomia, nós temos laboratórios de citologia, de bioquímica, de parasitologia, de imunologia, de genética, biologia molecular, como vocês podem ver nessas imagens. E mais de 50% do nosso curso é prático, pessoal. Para finalizar, minha última pergunta. Onde você pode trabalhar com o biólogo? É nossa missão, como professores da PUC, que vocês saiam daqui preparados para a pesquisa. Muitos dos nossos alunos saem já entrando no mestrado, entrando na carreira acadêmica. Assim, por exemplo, a primeira imagem, vocês vão sair com a competência de pesquisar em qualquer área. Eu coloquei uma foto da minha área, peço licença, né, para vocês verem, por exemplo, a pesquisa com dinossauros. Temos costelas de dinossauros aqui sendo escavadas, mas também vocês não vão só sair com a competência para pesquisa, mas para trabalhar com levantamentos de flora e fauna, com manejo de flora e fauna, com educação ambiental. Próximo. Para trabalhar com biotecnologia, com a produção relacionada à biotecnologia, com análises clínicas e laboratoriais, em laboratórios de reprodução humana, também para trabalhar com controle biológico e também para trabalhar com o ensino, com professores, ensinando e propagando a ciência, uma ciência que nós somos tão apaixonados, a ciência biológica. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço, professor Rafael, a todos vocês que estão aqui na nossa live. É esse entusiasmo que vocês irão encontrar nos nossos professores, e é essa qualidade de professor, né, professores extremamente capacitados, que a nossa universidade, que o nosso curso tem. Eu passo a palavra, então, agora para o professor Edmilson Ricardo Gonçalves, mas nós chamamos de Ed, que vai conversar conosco um pouquinho sobre o curso de Biomedicina. Ok, eu agradeço então a professora Luciane por mais essa oportunidade, né, Lu, de estar aqui falando então para vocês da biomedicina, tá? Nosso curso novo aí, nosso bebê aqui, né? Então, o curso de biomedicina é um curso que forma biomédico, né, que atua em diversas áreas de estudo da saúde humana e principalmente ele vai sair muito preparado para a realização de exames, né, de diagnósticos de inúmeras doenças, né? E são várias áreas, então, que nós vamos explicitar aí nos próximos slides, tá ok? E eu fiquei com inveja do professor Rafael e vou seguir as 3 questões dele também.
Então, vamos começar aqui vendo o que você vai estudar no curso de biomedicina. Então, por favor, Luciane. Bom, então, no curso de biomedicina, nosso curso é um curso bastante inovador, ele tem foco aí nas tendências da profissão, né? E ele oferece uma base extremamente sólida em genômica e biologia molecular, que são áreas que estão revolucionando, né, a saúde e os diagnósticos moleculares, né, que nós temos hoje em dia. Então, por isso, nós temos aqui, eu mostro nesse slide para vocês, né, a área aí de genômica e biologia molecular em evidência, porque é uma grande ênfase do nosso curso. Também, bastante relevante, de grande procura, é a área de biomedicina estética, né, que também está contemplada em nosso curso. Então, agora eu vou explicar um pouquinho mais dessas áreas para vocês. Próximo, por favor. Então, essa área de genômica e biologia molecular, como eu disse, é uma grande área, né? E nós temos diversas disciplinas, né? Entre elas a biologia celular, genética molecular, a biologia molecular propriamente, né? A biotecnologia e outras disciplinas, né? Que tratam, então, desses assuntos, né? Que eu vou mostrar nos próximos slides. Próximo. Então, começando aqui, né, nós vamos estudar num curso de biomedicina a questão da genética e a hereditariedade, né? Então, como os organismos são tão distintos em si, né? O que eles têm de diferença, por que eles têm essas diferenças, como as características são passadas de geração a geração, né? Como o genoma ele vai responder a fatores ambientais. Então, são questões extremamente curiosas e é a área que nós estudamos mesmo, né? Nós também vamos estudar, então, diferentes genomas, né? Que está mostrado aí em roxinho na imagem de baixo para vocês, né? Então, as peculiaridades de cada um desses genomas, né? E que a gente acaba usando, então, também esses conhecimentos para criar, por exemplo, kits de diagnósticos, né? Nós estudamos também os ácidos nucleicos, tanto estrutura quanto expressão, né? Desde a estrutura até a expressão. Então, nós temos aqui exemplos de alguns transgênicos, né? Animais, então, que receberam, no caso aqui são animais e plantas, né? Que receberam, então, são organismos que receberam genes de outras espécies. No caso aqui, todos esses que eu escolhi receberam, então, genes de bioluminescência de uma medusa, né? Então, são organismos expressando essa bioluminescência, né, natural de uma medusa. Nós estudamos também a biotecnologia, né? Então, no caso aqui, para a biomedicina, ela é bem focada para a área de interesse humano, principalmente na área da saúde. Então, por exemplo, produção de hormônios, né, de alimentos, de fármacos e assim por diante, né? Próximo slide, por favor. Então, nesse próximo slide aqui, né, nós vemos outras áreas que estudamos também dentro da área de biologia molecular, né, como a manipulação gênica, que são, na verdade, técnicas que permitem você, então, manipular moléculas de DNA e efetuar clonagens, né, e aplicar isso para a produção de transgênico, né, edição de genomas, né, e uso de organismos também em biotecnologia, né. E uma grande área aí importante para a biomedicina é a questão dos diagnósticos moleculares, né, que estão em alta aí, né, dentro dessa área, né, que com dados, então, de genomas, né, numa época pós-genômica, né, então, estão surgindo diariamente novos e novos conhecimentos aí, com base, então, em mutações, né, que permitem, então, diagnósticos moleculares de doenças. E eu coloquei do lado direito um exemplo de um exame extremamente importante que vem sendo realizado, que é um exame de exoma, onde você sequencia tudo que é expresso em um genoma, para você relacionar, então, usando ferramentas de bioinformática com inúmeras doenças. Próximo, por favor. E aqui uma outra grande área, né, de trabalho aí do biomédico aqui também. Então, vocês vão estudar, né, toda a questão das análises clínicas, que são de diferentes áreas, né? Então, nós temos desde bioquímica, microbiologia, imunologia clínica. Então, desde a coleta da amostra até a análise dessas amostras com emissão de laudo e tudo mais, né? Então, essa é uma outra área extremamente importante e nós temos laboratórios específicos para esses estudos. Próximo, por favor. Aqui uma outra área também bastante relevante, né, e de muita procura, a questão da biomedicina estética,
né? Onde nós temos também laboratórios específicos para isso, onde os alunos, então, estudam e desenvolvem estágios específicos, aprendendo, então, como aplicar esses diversos procedimentos estéticos, né? Tais como a laser terapia, eu coloquei alguns aqui só para a gente, né, como exemplo, né? O peeling químico e mecânico, carboxiterapia, mesoterapia, e dentre outros, né? Próximo, por favor. Bom, agora que nós vimos, né, então, o que você vai estudar, vamos ver onde você vai estudar, então, no nosso curso de biomedicina. Próximo. Então, o curso de biomedicina também fica no campus 2, que é o campus, então, da área de ciências biológicas e da saúde, né, com 11 faculdades diferentes. E nós temos, então, aqui, né, um complexo imenso, com um hospital lá no fundo, né, nós temos os prédios com salas de aula, com laboratórios, com biblioteca e tudo mais, né? Então, próximo, por favor, vamos entrar um pouco mais em detalhes aqui, né, dos nossos laboratórios, né? Então, nós temos laboratórios de diversas, como eu disse, de diversas disciplinas, laboratórios específicos, bem equipados, modernos, né, e que permitem, o aluno tem aparelho para ele, então não precisa nem dividir os aparelhos, são muito interessantes aqui, bem bacanas mesmo. Então, vocês veem os alunos aqui em aula, né, então utilizando esses aparelhos aqui, né, e durante as suas aulas e se preparando, então, para um futuro profissional. Próximo. Bom, e nós temos também, né, além dos diversos laboratórios específicos, né, de cada área da clínica, por exemplo, e também das disciplinas básicas, nós ainda temos um hospital universitário, né, que é um referencial da PUC, que atende uma grande parte da população aqui de Campinas, né? Próximo, por favor. Bom, e onde pode trabalhar, né, onde você pode trabalhar como biomédico? Então, eu vou dar apenas algumas ideias, porque são tantas áreas diferentes, né, dentro da biomedicina. Eu vou dar algumas das áreas mais, assim, conhecidas, né, mas são muitas outras, tá? Então, por exemplo, você pode trabalhar com análises clínicas, que é o mais comum, né, que muitos procuram. Então, trabalhando, né, com análises, né, hematológicas, citológicas, né, parasitológicas e assim por diante, né, que tem umas estruturas desse tipo aqui. Então, laboratórios, né, particulares, né, e às vezes também dentro de hospitais, né, clínicas particulares e hospitais. Nós temos também os laboratórios de biologia molecular, né, que são apresentados aí embaixo, né, que fazem testes mais específicos, né, que são extremamente interessantes e muito modernos, na verdade, né? Então, eles estão se tornando cada vez mais a rotina de um biomédico. Nós temos também as clínicas de estética, né, que é uma área, então, como eu disse, de grande procura, né, onde vocês acabaram de ver comigo, né, são diversos procedimentos podem ser realizados, então, né, sob supervisão aí de um biomédico. Eu coloquei também um exemplo aí embaixo de indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, né, que também é uma outra área bastante interessante de trabalho do biomédico também, né. Aqui tem um exemplo, né, de um bioreator para a produção, por exemplo, de um fármaco. Próximo, por favor. Outra área bastante interessante, né, é a questão, então, de trabalho com imagens, né? Então, o biomédico também pode trabalhar auxiliando nos diagnósticos por imagens, né? Como aparece aqui, então, à esquerda. E uma outra área bastante interessante é a área de reprodução humana também, que o biomédico também pode trabalhar. Então, nós mostramos aqui, né, algumas imagens, né, de biópsia de embrião, você tirando as células de um embrião, por exemplo, para fazer testes moleculares, né? Você pode, por exemplo, identificar sexo, você pode identificar mutações, esse tipo de coisa. Então, fazer uma triagem de embriões, por exemplo, né? Então, aqui mostrando micromanipuladores, né? Então, microscópios potentes aí associados com micromanipuladores para você fazer essas análises, né, com esses embriões. Então, é uma outra área bastante interessante, né, de trabalho do biomédico. Ok? Bom, eu acho, assim, essas, como eu disse, eram algumas áreas que eu gostaria de mostrar para vocês, são muitas mais, né? E eu espero que tenha sido claro, e se nós ficamos à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, eu teria o maior prazer em ajudá-los, tá? E sejam, como eu disse, sejam bem-vindos e continuem aí na live, que temos mais novidades para vocês. E agora eu retorno a palavra, então, para a professora Luciane e agradeço novamente. Obrigado, Lu. Eu agradeço muito a participação do professor Ed, com todo o conhecimento e qualidade do conteúdo que ele apresentou para vocês. São professores assim que vocês irão encontrar em ambos os cursos,
Eu gostaria aqui de trazer todos os professores da biologia, da biomedicina, para conversar com vocês. Nossos professores, eles têm um contato muito próximo com os nossos alunos. Como eu falei, nós temos uma responsabilidade não só técnica, mas nós temos uma responsabilidade com a formação humana dos nossos alunos. E isso traz a proximidade, né? Traz esses alunos para próximos da gente, né? O que é um diferencial da nossa universidade. Vocês não são um número, vocês são pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, que nós ajudamos, que nós choramos juntos, nós rimos juntos. E além, claro, de toda a qualidade técnica do nosso trabalho. Mas, apesar de sermos muito próximos, somos exigentes, vocês irão encontrar professores exigentes, que tentarão, de certa forma, passar e trazer o melhor de vocês na profissão que vocês escolheram. E com isso, eu queria encerrar a nossa live, a live da parte da biologia e da biomedicina, né? Depois nós temos aí a próxima com o professor João, da veterinária, que está junto conosco ali pertinho da bio. Eu gostaria de trazer para vocês aqui, né, uma aluna nossa, para falar um pouquinho, né, de como é a experiência dela durante a sua trajetória aí no curso, né, e para mostrar o tipo de as pessoas com que você vai conviver aqui, né? Você conheceu 2 professores que você vai conviver, você me conheceu também, você também vai conviver comigo e você vai conviver com colegas. Então eu trouxe aqui a Caroline, eu vou descompartilhar minha tela para que ela apareça e converse com vocês, mas ela é essa menina linda que está aqui, adorada aí por todos os nossos colegas, né? Que está finalizando o seu curso, e agora eu vou deixar para ela contar um pouquinho, e eu vou descompartilhar a minha tela, vamos ver se dá tudo certo aqui. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar falando com vocês. Eu queria começar a minha fala, na verdade, agradecendo o professor Ed, a professora Luciane e o professor Rafael pela oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês. É um imenso prazer. E o que eu tenho para falar da biologia, né, eu estou no último ano aí do curso, caminhando para a apresentação de TCC, aquele nervosismo, mas eu venho com um sentimento de alegria e de muita gratificação de fazer parte desse time. Eu digo isso porque a PUC, além dela ter uma estrutura muito bacana em questão dos laboratórios, dos professores serem muito capacitados, a gente tem uma proximidade muito bacana com eles. A Lu, a gente assim tem uma proximidade que eu não sei nem explicar. Professor Ed, então, professor Rafael, eles cuidam da gente como se nós fôssemos filhos mesmo. Eles até falam isso durante as aulas e a gente se sente muito acolhido. E isso eu acho que é um diferencial da PUC. A gente sente que a gente faz parte desse local, né? Não estamos ali apenas para estudar, para nos capacitar e nos tornarmos profissionais, mas também estamos sendo muito acolhidos com muito amor e com muito carinho. A gente sente isso no trabalho e no dia a dia dos professores nas aulas. Então, se vocês aí que estão assistindo e têm alguma dúvida, se vocês querem ingressar na PUC, eu tenho assim, experiências muito boas e histórias muito boas para contar em relação aos professores, e é tudo culpa deles, tá? Todo esse amor, todo esse carinho, e os culpados são todos eles. E além disso, queria fazer um breve comentário também, que além dessa questão humana, a abordagem técnica que a PUC oferece é muito bacana. Eu digo porque hoje eu estou no último semestre do curso, eu já estou aí praticamente no mercado de trabalho, estou estagiando numa empresa de arborização urbana, que inclusive o professor Rafael comentou que é uma área de abordagem no curso de biologia, e eu vejo uma perspectiva muito grande no mercado de trabalho por conta da bagagem que a PUC me ofereceu. Então, assim, só tenho elogios e me sinto muito feliz de ter feito parte dessa equipe maravilhosa. Finalizo a minha fala agradecendo mais uma vez a atenção de todos e também agradecendo mais uma vez o convite. Um beijo a todos, viu? Muito obrigada. Carol, muito obrigada. Encerramos aqui a participação da biologia e da biomedicina. Professor Ed, professor Rafael, que a gente também chama carinhosamente de Rafa. Muito obrigada por todos que estavam aqui conosco. E agora eu passo a palavra para o nosso querido professor João, que está junto, próximo à biologia, né? É nosso grupo ali, pertinho, que vai conversar com vocês um pouquinho sobre veterinária. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mas eu vou ficar aqui até o final,
tá? Qualquer dúvida estarei no final, todos nós. Tá ótimo. Boa noite a todos já, boa tarde, boa noite. Obrigado, professora Luciane, professor Ed, professor Rafael, ótima apresentação. E nós estamos aqui para falar um pouquinho do curso de Medicina Veterinária. Então, eu vou aguardar aqui o Luiz permitir o compartilhamento de tela, para a gente poder falar um pouquinho. Eu vou iniciar minha fala falando um pouco da área de atuação do médico veterinário, né? E na sequência a gente fala um pouquinho do nosso curso em si. Muito bem. Então, estamos também alocados lá no CCV, que vocês já tiveram a oportunidade de ver algumas fotos aéreas, um espaço bastante agradável, né? Nosso Campus 2. E estamos alocados dentro do Campus 2 numa área muito específica, que inclusive eu vou mostrar algumas imagens, que é onde estão alocados os cursos que trabalham com seres que não humanos. Então, nós da Medicina Veterinária, o curso de Biologia, agora mais recentemente o curso de Biomedicina, que também usufruirá de espaços comuns conosco lá. Quando a gente fala em Medicina Veterinária, eu quero falar um pouquinho da profissão. Existe uma imagem muito simbólica, muito significativa para nós, como essa que está sendo projetada. E, de fato, essa é uma espinha dorsal do curso, mas medicina veterinária é isso e mais algumas outras tantas coisas que é importante nesse momento, que eu dei um pouco mais de clareza, porque nem sempre as pessoas têm essa percepção, né? Então, quando a gente fala em medicina veterinária, essa é uma imagem simbólica, algumas espécies são extremamente importantes dentro da profissão, né? Mas a medicina veterinária, ela está estruturada em 3 pilares, que nós chamamos de saúde animal, produção animal e saúde pública. E, obviamente, que existem áreas de intersecção entre esses pilares, né? Você vai ter um bom sistema de produção animal garantindo a saúde desse animal, o bem-estar desse animal, né? Assim como a saúde pública também tem um viés muito importante com a qualidade de vida animal, a saúde animal, toda a medicina veterinária preventiva, protocolos de vacinação importantes, que dizem respeito diretamente à saúde pública. Porque existem as famosas zoonoses, que são doenças que os animais podem transmitir a seres humanos. Então, o médico veterinário também está inserido nesse contexto, né? Mas, obviamente, que a saúde animal é uma espinha dorsal. E o curso é muito procurado para essa finalidade. Mas, como eu estou me propondo aqui, abrir esse horizonte e dar uma clareza maior com relação ao espectro de atuação do médico veterinário. Então, obviamente, começando pela saúde animal, tem uma série de estruturas importantes que eu vou apresentar aqui para vocês, que permitem um diagnóstico adequado, um tratamento adequado, intervenções que sejam assertivas nesse sentido, né? Então, hoje animais, eu acredito que vocês já saibam disso, mas é importante comentar, animais fazem ultrassom, por exemplo, fazem endoscopia, né? Raio-X, uma série de exames laboratoriais que são importantes. Inclusive, nós temos colegas hoje que são exclusivamente ultrassonografistas, por exemplo. Então, as especialidades da medicina veterinária é uma coisa que vem crescendo bastante, se profissionalizando muito, né? Então, você veja aí o gatinho submetido a um exame ultrassonográfico, um diagnóstico de pedras na vesícula desse animal, por exemplo, né? A fisioterapia, que é um exemplo nessa imagem, é uma realidade na medicina veterinária importante, né? Então, fisioterapia de animais, quem faz é o médico veterinário, né? Então, também é uma vertente muito importante. Até mesmo a acupuntura é utilizada na medicina veterinária. Então, hoje a gente tem uma gama de especialidades de ação do médico veterinário cada vez mais sofisticada, né? E a nossa formação também prevê as intervenções cirúrgicas. Então, a preparação de um futuro profissional, de um aluno, no momento adequado e com a base adequada para iniciar os seus estudos dentro da área cirúrgica, né? Entender a nomenclatura e a utilização dos materiais apropriados, enfim, saber montar uma mesa cirúrgica,
e se posicionar em relação a isso, né? Então, você está vendo um ambiente de intervenção cirúrgica, onde, ao fundo, chama atenção ali, tem um monitor multiparamétrico, tem um equipamento de anestesia inalatória, nós temos colegas também que são especialistas e atuam como anestesistas veterinários, né? Então, tudo isso está previsto dentro da formação desse profissional e, obviamente, dentro da formação do curso. E, além de trabalhar PET, a gente trabalha uma outra escala de animais que nós englobamos como grandes animais, onde estão os equinos, onde estão bovinos e tudo mais, né? Então, a gente tem um centro cirúrgico lá que eu vou te mostrar imagens, onde acontece um processo semelhante a esse, onde esse animal está sob anestesia inalatória, né, em decúbito para sofrer uma intervenção cirúrgica, numa mesa cirúrgica adequada, enfim, todo um equipamento adequado para essa finalidade. Então, lá no nosso hospital veterinário, nós temos um centro cirúrgico de grandes animais e 2 centros cirúrgicos de pequenos animais, muito bem montados, estruturados, que eu vou te mostrar, tá bom? Equipamentos de raio-x, por exemplo, né? Diagnóstico por imagem é uma realidade muito importante na medicina veterinária, como você está percebendo aí, tá? Eu tenho colegas também que são hoje exclusivamente dentistas de equinos, que trabalham com dentição de equinos, por exemplo, como você está vendo aí. Então, equipamentos adaptados para essa finalidade. Olha o motorzinho do dentista, o tamanho que ficou, para poder trabalhar nessa linha, né? Então, como eu venho falando, várias especialidades estão se estabelecendo muito fortemente na medicina veterinária, né? Dentro do curso, a gente colocou também, mais no final do curso, uma disciplina de clínica médica e cirúrgica de animais selvagens, né? É um campo de atuação importante, um pouco mais restrito, né? Em ONGs, por exemplo, entidades de pesquisa, entidades de conservação, né? Mas é uma possibilidade. E a gente trabalha também esses aspectos dentro do curso, tá bom? Olha cada imagem bacana. Então, tudo isso envolve a saúde animal. Temos um ambulatório lá específico destinado a aves, outro específico mais para atendimento de gatos, né? No nosso laboratório, no nosso hospital veterinário, que eu já vou te mostrar algumas imagens. Mas a parte de produção animal também é uma vertente extremamente importante da medicina veterinária. Então, você trabalhar a produção animal garantindo o bem-estar animal, zelando pela qualidade de vida desses animais, né? São animais que são normalmente destinados a oferecer produtos de origem animal, né? Ou mesmo o próprio consumo. Então, é uma responsabilidade muito importante do médico veterinário garantir o bem-estar e a qualidade de vida desses animais quando em criação, né? Então, sistemas de produção, por exemplo, confinamentos como esse que nós fomos visitar, é importantíssimo. Isso é no estado de São Paulo, né? Onde você tem animais reprodutores importantes, uma produção de carne de altíssima qualidade, enfim. Desculpe a careta porque estava meio sol aqui, mas só para vocês terem a noção da importância do médico veterinário nesse contexto. Afinal de contas, o Brasil é uma nação muito importante na produção agropecuária, né? Então, sistemas de produção realmente em escalas industriais, o médico veterinário tem que ser preparado para isso, né? Produção de ovos, como você está vendo, é uma questão extremamente importante. Então, aí entra uma outra vertente da produção ainda, que diz respeito à higiene, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Então, todo leite, derivados de leite, carne, pescado, ovos, até mesmo mel, você tem um médico veterinário nessa cadeia de produção, né? Então, é uma responsabilidade, uma área que, às vezes, não é muito percebida para uma pessoa que tem a intenção de fazer esse curso, mas uma área muito promissora, onde você tem empregos muito bem remunerados e de grande responsabilidade, né? Então, também a gente trabalha sistemas de produção em escala industrial, como você está vendo aí, sistemas de ordenha. Então, os animais são muito bem tratados, são muito bem nutridos, né? Tem locais que colocam até música clássica para o animal ser ordenhado, né? Para garantir uma tranquilidade e tudo mais. Então, esquemas realmente em escala industrial. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um esquema, como eu estou projetando aqui, que a gente chama de carrossel, que é bastante moderno. Então, o médico veterinário também está inserido em todo esse contexto de gerenciamento, balanceamento de ração, nutrição animal e tudo mais, tá? E aqui você está vendo a parte de tecnologia de alimentos de origem animal, no caso de leite e todos os derivados lácteos.
Então, a gente faz aulas também práticas nesta área. Por sinal, isso é uma aula prática no laboratório nosso lá no CCV, né? Onde essa turma de medicina veterinária está trabalhando justamente tecnologia de produtos de origem animal, né? Então, tem várias informações, a gente vai falar muito rapidamente aqui, mas existe no portal da universidade todas as páginas respectivas de cada curso, onde você tem o contato do diretor, tem um filminho muito bacana, vários cursos têm filmes específicos, então existe um ambiente muito rico, muito adequado, muito bem cuidado, inclusive, da universidade, no portal da universidade, de cada curso, onde você pode ter uma série de informações importantes. A gente faz um curso, na verdade, o mesmo curso em 2 modalidades diferentes. Ele em 4 anos, integral, com aula de 8 horas da manhã até as 18 horas, eventualmente 17 horas, e ele noturno, em 5 anos, que daí é também previsto aulas regulares aos sábados de manhã, tá bom? Então, nós fazemos um curso aí com mais de 4.000 horas, mais do que o mínimo que o MEC exige, e buscando construir realmente uma referência. Então, ali você vê objetivos gerais, específicos do curso, perfil do profissional, tudo isso. E, como é um curso relativamente novo, durante muito tempo eu projetava, no começo do curso eu projetava essa estrutura que estava sendo idealizada e construída. Isso é uma projeção de computador do nosso hospital veterinário, das nossas instalações, né? Que hoje já é uma realidade. Então, nós estamos lá com essa estrutura muito bem montada, né? Você está vendo aí, tem um ambiente muito agradável ali, aulas práticas, existem, na parte de grandes animais, existem uma série de animais que são o que a gente chama de animais residentes, são os nossos mascotes, na verdade, né? Então, ali nós temos no CCV uma área muito agradável para trabalhar com esses animais, os nossos animais residentes, mas, obviamente, que a gente também recebe atendimento externo, né? Então, esses são alguns dos nossos animais, alguns dos nossos mascotes aí, tá bom? Olha lá. Esse é o Hércules, na verdade, muito velhinho, né? Foi vítima de maus tratos, hoje ele fica lá conosco, está levando uma vida boa, bem cuidado, todo mundo acaba mimando o Hércules aí, tá bom? Todos os animais das nossas instalações são utilizados para demonstrações, para uma série de aulas práticas, assim como os animais que vêm externos, né? Muito bem. E ali, no hospital, eu trabalhei com a parte de biotecnologia desses animais, na verdade, produzindo embriões em laboratório. Então, só para vocês terem uma ideia, que também tem uma vertente biotecnológica muito importante dentro da medicina veterinária, né? Porque são ócitos, e a partir disso, desses gametas femininos, a gente consegue produzir embriões em laboratório. Trabalhei bastante com isso, porque são embriões que são pré-implantacionais, que são quando a gente fala de transferência de embrião, congelar embrião, coletar embrião, são essas estruturas, né? Que são cultivadas dentro dessas máquinas. Esse aqui foi o primeiro cordeiro que nós conseguimos de fecundação in vitro, já faz um tempo isso, mas foi muito comemorado, em 2006. Né? Hoje já é uma realidade tecnológica, era uma pesquisa que eu desenvolvia na época, né? Hoje eu continuo trabalhando com esses equipamentos de cultivo, mas a gente trabalha na área de medicina regenerativa. Então, a gente trabalha com cultivo celular, nós produzimos nesse laboratório, produzimos células-tronco para cachorro, cavalo e gato, que é uma vertente muito importante da medicina veterinária. Isso é célula-tronco, tá vendo? Cultivo de célula-tronco. Então, a gente tem isso congelado e a gente utiliza isso de forma terapêutica em animais, por exemplo, de alta performance, como esse aí. Um animal que nós tratamos problemas articulares importantes para restabelecer a condição de competição desses animais. Tá vendo? Então, isso já vem sendo demonstrado que é uma vertente importante. Você está vendo uma publicação da revista Nature, que em 2013, o boom das células-tronco na clínica veterinária nos Estados Unidos. E a gente vem seguindo essa linha. Essa já é uma imagem do nosso hospital veterinário, o centro cirúrgico de grandes animais, muito bem montado, muito bem equipado, e permite, inclusive, na parte de cima, você observar o procedimento que está sendo feito dentro do centro cirúrgico através dessa estrutura que você está percebendo na imagem. Então, realmente, a gente concebeu uma estrutura que não é só para atendimento, ela também é para ensino. Então, é um hospital-escola, uma clínica-escola, muito bem montada, muito bem idealizada, né? E ali, também a gente faz todo o atendimento à parte de pequenos animais. Eu convido agora a professora Michele, que faz parte do nosso curso,
para falar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pela presença de todos. Agradeço ao professor João Flávio pelo convite. É com muito orgulho que eu faço parte desse time e eu venho aqui apresentar um pouquinho dessa estrutura onde a gente desenvolve todo o trabalho de semiologia e clínica médica de pequenos animais, né? Meu nome é Michele, ele já deve ter falado, agora já não lembro mais. Muito bem. Então, nós temos, inclusive, aliás, né, até antes de mostrar para vocês a estrutura laboratorial, a estrutura do hospital veterinário, nós comumente fazemos campanhas, né, são campanhas destinadas a doenças específicas, então essa imagem retrata o Outubro Rosa, aliás, nós estamos no Outubro Rosa, fizemos, inclusive, uma reportagem a respeito, trazendo a conscientização de cada mês uma determinada patologia, a conscientização da gente tentar de maneira profilática e antecipar que essa doença ou que essas doenças cheguem nos animais, né? Então, a gente vê aqui a recepção, né? Uma recepção que foi projetada estrategicamente para que a gente tivesse, inclusive, uma separação de felinos, né? A gente sabe o quanto esses felinos estressam no momento de esperar mesmo o atendimento, na presença de outros cães, né? Então, fizemos essa separação estratégica. Aqui vocês conseguem ver os ambulatórios destinados às aulas de clínica médica e de semiologia de pequenos animais, né? São ambulatórios abertos propositalmente para que a gente possa integrar todos os casos, né? Então, às vezes eu tenho um caso bacana no ambulatório 3, um caso bacana no ambulatório 1, e como a gente divide os alunos em grupos, que, aliás, isso é uma coisa muito, muito bacana de eu falar para vocês, que esse curso, ele teve a preocupação de trazer vários módulos práticos, né, para que nós, então, pudéssemos ter pequenos grupos de alunos na aula prática, e para que, então, todos, dessa forma, pudessem colocar a mão no animal, né? Exercer mesmo a parte prática. Então, essa foi uma preocupação muito importante do curso e que eu garanto para vocês que faz toda a diferença, tá? Então, é isso. Esses ambulatórios abertos trazem para a gente a possibilidade da gente trocar, né? Os alunos, vem um caso, sai daqui, vem outro caso, traz uma dinâmica muito legal, tá? Então, aqui é uma outra vista da nossa recepção, né? Então, essa é a salinha de felinos, né? Que eu consigo mostrar aqui para vocês com o cursor. Aqui mais uma imagem dos ambulatórios. E aqui vocês não conseguem ver, mas nós temos ambulatórios fechados, né? Porque para lidar com felinos, por exemplo, não daria para eu trabalhar com ambiente aberto desse aqui, né? Então, a gente preconiza trabalhar no sistema cat-friendly. A gente sabe que os felinos vêm ganhando cada vez mais aí um espaço grande na medicina veterinária de pequenos animais, e aqui a gente tem um projeto bem forte para lidar com essa espécie, tá? Então, aqui vocês conseguem ver o corredor que sobe para os exames de imagem, né, no geral, a sala escura, né? E esse é o andar térreo, é um hospital de 1.500 metros quadrados, pessoal. É um hospital bem preparado, né? Então, a gente vê aqui a internação com incubadora, né? Que divide aqui a área de internação de cirurgia para a área de internação somente clínica, né? Aqui, os alunos fazendo uma atividade, esse é o professor Douglas, né? Que fica com a gente aí também, além de outras disciplinas, mas ele faz a parte de laboratório, e os alunos aqui tendo uma atividade com ele. Os centros cirúrgicos extremamente equipados, e o que faz a diferença aqui, pessoal, é o seguinte: eu já fui aluna, né? Então eu tive condições de estar dentro de uma cirurgia com 15 pessoas em volta, né? Então, quer dizer, eu baixinha ainda, você não consegue ver absolutamente nada da cirurgia, você não consegue aproveitar a cirurgia. Esse centro cirúrgico e o centro cirúrgico do lado, que são dois, foram projetados para que vocês conseguissem ver as imagens em tempo real lá em cima, né?
Então, enquanto a cirurgia ocorre aqui, vocês conseguem ver numa televisão grande, numa sala lá em cima, tudo que está acontecendo, tá? E ainda existe um comunicador entre quem está lá em cima e o centro cirúrgico. Então, isso facilita bastante. Quem está aqui põe a mão na massa e quem precisa ver melhor consegue ver lá de cima, e isso, inclusive, pode ser gravado. Então, isso facilita bastante o aprendizado, tá? É uma ferramenta e tanto. Então, aqui é a turma que está se formando agora, né? É uma turma bem bacana. O professor João Flávio certamente deve falar de todos os docentes, mas é uma equipe muito unida, né? De excelentes profissionais, viu? Eu também posso garantir isso para vocês. Então, aqui a imagem dos alunos já treinando a parte de imagens, né? Treinando o ultrassom, e é isso aí, pessoal. Aqui coloca a mão na massa. Não tem essa de ficar de longe observando, tá? E isso, volto a repetir, que faz a diferença, ok? E falando só um pouquinho da medicina regenerativa, que o João Flávio comentou com vocês, né? Só para eu mostrar aqui uma cachorrinha com uma sequela neurológica de sinomose que utilizou o tratamento de terapia celular. Então, aqui a gente vê o vídeo dela de antes da aplicação, numa condição que ela só mexia os olhinhos. Aqui, 30 dias depois da primeira aplicação, ela já começa a ter movimento voluntário de membros torácicos, já começa a se sustentar, sai de uma condição de tetraparesia, que era o que ela apresentava antes, e aqui ela, 30 dias depois da última aplicação, né? Então, a medicina regenerativa também é um braço a ser inserido na rotina. Aqui a gente tem ela 1 ano depois. Não seria só esses casos, assim, nós teríamos vários outros casos para mostrar para vocês, mas o grande ponto é falar que um dos diferenciais da universidade, diferentemente de outros lugares, é que a medicina regenerativa está também inserida nesse contexto, tá? Então, a gente vê uma paciente aqui com uma displasia coxofemoral, um processo de osteoartrose, que tinha uma dificuldade grande na locomoção, né? Aqui a gente, depois da aplicação intra-articular, ela 30 dias neste vídeo, e aqui ela 1 ano e 8 meses depois da terapia celular, né? Então, muitos casos, né? Então, as keratites ulcerativas, a gente vê uma paciente com uma úlcera bolhosa importante, a gente pinga as células como se fosse um colírio, né? De 5 a 7 dias uma aplicação, então com 3 dias, 5 dias, 10 dias, e com 20 dias a gente já tem um olho cicatrizado, tá? Para falar numa linguagem mais simples para vocês. Isso se estende para as úlceras indolentes, nós temos muitos casos, e esse é um caminho que não tem volta, né? Então, por isso a importância de também nós temos essa alternativa inserida no nosso curso, tá bom? Eu vou passar para o professor João Flávio, agradeço mais uma vez a participação de todos aí, todos os professores presentes, e também estou à disposição aí para perguntas. Você vai chamar a Júlia? Vou chamar a Júlia na sequência. Então vamos. Muito obrigado, professora Michele. A professora Michele é uma grande especialista dessa área de medicina regenerativa, da área de clínica médica de pequenos animais, de nefrologia, e a nossa docente. Então, moçada, por isso tudo que a gente vem apresentando aqui, e não só do curso de medicina veterinária, como do curso de biologia, como do curso de medicina, de enfermagem, fisioterapia, toda a área da saúde, os cursos alocados no Campus 1, né? Enfim, é o padrão de qualidade da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Então, é justamente por isso que nós somos aí considerados a 2ª melhor particular do Brasil, né? E a gente está fazendo toda essa campanha em função do nosso vestibular, né? Então, é importante que vocês conheçam a PUC de Campinas, né? E conheçam mais profundamente a gama de cursos e toda essa qualidade que essa universidade tão tradicional e tão importante na nossa cidade oferece. Então, para nós é uma honra muito grande fazer parte desse time. É um trabalho que nós nos dedicamos muito, fazemos com muito amor, com muito carinho, né? Eu costumo dizer que a PUC de Campinas é uma grande família,
e cada vez mais que entram os nossos alunos também vêm a compor essa família, né? Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem com relação à campanha de vestibular, ao vestibular, enfim, com as inscrições aí até 29/10, e tem esse número de WhatsApp, né? E eu gostaria também, a exemplo do curso de Biologia, chamar a Júlia, que é a nossa aluna do curso de Medicina Veterinária, né, para dar uma palavrinha aí com vocês a respeito da visão do aluno e tudo mais, tá bom? Então eu fico à disposição, e foi um prazer aqui estar com vocês. Qualquer necessidade, quaisquer dúvidas, existe o nosso contato no portal, o e-mail de cada curso, de cada diretor, e todos nós nos colocamos à disposição, tá bem? Obrigado, Júlia, de estar aqui conosco, um prazer receber você também. Obrigada, Júlia. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao João, a Michelle, o convite para estar aqui. É com muito carinho, com muita felicidade que eu venho falar da PUC, que confesso que quando eu iniciei a faculdade eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia me adaptar, eu não sabia de nada. E aí eu fui com medo, né? Primeiro semestre, morrendo de medo. Só que eu fui muito bem acolhida, me adaptei muito fácil, foi muito bom para mim, para minha vida profissional ter escolhido a PUC, com certeza. Muito bacana a estrutura da faculdade, as bibliotecas, o auxílio do pessoal, porque desde o primeiro dia eu tive auxílio. Eu não sabia onde ficava a turma, e aí tinha os inspetores para me ajudar, onde eu ia, o que eu fazia, e foi muito bacana. E desde então eu venho sendo acolhida pelos professores. Eles são professores muito próximos dos alunos, né? Eles conhecem os alunos pelos nomes, então isso é um ponto positivo. Quando vai bem na prova, fala, foi bem na prova. Quando não foi, fala o que tem que melhorar, por que tem que melhorar, como. Tem apoio psicológico, então eu acho isso que não deixa o aluno sozinho, né, solto, tá? E eu falo isso de coração aberto. Eu tenho muito a agradecer ao João por ele sempre se preocupar com o ensino dos alunos, né? Mesmo em tempo de pandemia, ele sempre faz reunião com a turma, sempre fala o que ele espera. O Hospital Veterinário, o projeto que ele fez é maravilhoso. O Hospital Veterinário tem instalação de última geração e é tudo muito legal mesmo. Em diversos estágios que eu fiz por aí, eles já elogiaram, eles falaram, nossa, sabe, bastante. Ainda para uma aluna que eu estava no segundo ano, quando eu fiz estágio, elogiaram bastante. Então, eu só tenho a agradecer e falar que, se vocês têm dúvida, pode confiar na PUC, porque é uma excelente faculdade, vai fazer uma graduação muito boa. Legal, Júlia. Eu fico muito contente de escutar seu testemunho, mas eu tenho certeza que muito disso é mérito seu, da sua dedicação, da sua postura desde o começo. Então, isso é uma postura que nos orgulha muito, que é justamente o que a gente espera que venhamos a receber como alunos, né? Então, você é um exemplo importante. E eu te agradeço. Obrigada. E eu fico emocionada, choro. Obrigada. Ótimo. Então é isso, a gente fica à disposição, né? E se me permita, só mais uma palavrinha, não é raro as situações das pessoas que estão na fase de vida que vocês estão, que tenham alguma dúvida, que não tenham certeza, será que é isso que eu quero? Será que é esse curso? Será que é aquele curso? E que, se eu posso falar alguma coisa nesse sentido, seria o seguinte: vocação, moçada, vocação a gente constrói, vocação não cai do céu. Para alguns até vem já bem definido isso, mas para quem tem alguma percepção ainda um pouco duvidosa, será que é isso, será que é aquilo? A dica que a gente pode dar é, dentro da sua opção, faça para valer, porque vocação a gente constrói, com dedicação, né? Dia a dia e tudo mais, né? E dentro desse universo de possibilidades, eu tenho certeza que você vai encontrar um curso que vai lhe agradar dentro da nossa Universidade PUC de Campinas, tá bom? Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, e ficamos à disposição. De repente, com algumas dúvidas que não puderam ser resolvidas nesse momento, pode mandar um e-mail para nós, e que a gente vai retornar para vocês, tá bem? Um grande abraço a todos, obrigado. Seu áudio, Lu.
Pois é. Nós temos a participação do Gustavo Camacho, que é um professor atuante aí no ensino médio, que veio acompanhar a nossa live. E agora a gente passa a palavra para o professor. Por favor, professor, fique à vontade. Obrigado, Luciana. Obrigado, pessoal. Olá, professores. Olá, queridos candidatos do vestibular da PUC também. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? O convite, acho muito legal. Sempre gosto muito quando a universidade tenta aproximar os professores dela. Eu acho que isso, de modo geral, é algo que devia ser muito frequente. Eu admiro muito o que vocês fizeram aqui, né? Trazer a galera para cá, tirar as dúvidas, né? Perguntar como é que é, mostrar a cara do curso, mostrar a cara do corpo docente. Isso é sensacional, tá? Sempre os alunos vêm para a gente, né, na sala de aula, perguntando: professor, você conhece como é tal curso? Você conhece como é esse curso dessa universidade? E com esse tipo de ação a gente se sente muito tranquilo, não é? De falar: conheço, o curso tem uma estrutura sensacional, o curso tem um corpo docente excelente. Então isso que vocês estão fazendo, assim, em primeiro lugar, parabéns mesmo, tá? É uma grande atitude. Isso faz muita diferença, tá? Então, hoje, por exemplo, eu já conhecia bastante do curso de Biologia da PUC, né? Agora eu tive a oportunidade de conhecer o curso de Veterinária, né? E agora eu estou sabendo também do curso de Biomedicina, que eu achei sensacional também, essa mega estrutura, né? O professor Ed, também muito conhecido, não é? Entre os alunos de ensino médio, não é? Ele já deu várias palestras em várias escolas, eu já assisti várias palestras do professor Ed, né? Também falando sensacional, figura sensacional, tá? E assim, gente, nesse momento, né, eu prometo ser breve, mas nesse momento eu acho que isso que vocês estão fazendo, ele também é algo mais importante ainda, principalmente se a gente vai pensar no contexto que a gente está vivendo, né, esse contexto de pandemia. Isso tem aumentado ainda mais algumas incertezas, algumas inseguranças dos alunos, não é? E aí eu acredito que isso que vocês estão fazendo de trazer os alunos para cá, acho que isso também acalma, né, um pouquinho, para os alunos terem um pouco mais de certeza em relação às escolhas. A gente sempre tenta, obviamente, né, em sala de aula, na medida do possível, né, tentar ser um ombro amigo ali, né, nesse momento que os alunos estão escolhendo, que não é um momento fácil, né? Todo mundo aqui passou por isso, né? A gente sabe que é um momento de incerteza, é um momento muito difícil, né? E agora, nesse contexto, que a gente sente na escola é que essas incertezas, elas têm potencializado um pouquinho, né? E a gente tenta, na medida do possível, antes da aula virtual, conversar um pouco com todo mundo. Alguns acabam se manifestando, contam um pouquinho dessas incertezas para a gente. Não é a mesma coisa de estar conversando com o cara ali, não é? Presencialmente, cara a cara, mas na medida do possível a gente tenta acalmá-las em relação a esse momento que é muito difícil, momento de escolhas, e que, repito, atitudes como essa só tem a contribuir, tá? Para esse tipo de situação e para esse tipo de aluno, né? Geralmente, aluno do ensino médio, ele tem mais insegurança ainda, né? Aluno de cursinho geralmente já tem um pouco mais de ideia, né, do que ele tem na cabeça, mas isso só tenho, na verdade, a parabenizá-los, agradecer por poder estar aqui um pouquinho, tá? Gosto muito, né, da área de biologia, né, e com essa estrutura não tenho dúvida de que eles sairão daqui profissionais incríveis, né? Conheço uma gama gigantesca de profissionais da biologia, né, formados pela PUC, tem amigos que são brilhantes, formados em biologia pela PUC, tá? Então, assim, então de parabéns, tá? Excelente estrutura. Isso explica porque que a PUC tem aí os 80 anos que tem, né, gente? Acho que isso agora explica pra gente muita coisa, tá bom? Não sei se tem aluno meu aqui, nessas horas eles têm vergonha, eles fogem, né? Mas de qualquer maneira, eu agradeço, tá? De verdade, o carinho de poder estar aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Professor, muito obrigada. E fica o convite, nós fazemos esse convite para todos os professores de todas as escolas de Campinas. Venham nos conhecer. Tragam seus alunos, venham nos conhecer, venham conhecer a veterinária, venham conhecer a biologia, venham conhecer os outros cursos do CCV. Nós temos 11 faculdades ali no CCV. Então, venha conhecer, traga os seus alunos, ligue para nós, agende e venha visitar a gente. É o maior prazer recebê-los. A gente prepara, o professor Ed prepara uma aula para você de biologia molecular.
Adoro, muito bem. Obrigado, Combinado. agradeço. Até eu vou lá ver. Obrigado, Bora lá, obrigado. gente. Todos convidados. Eu acho que, né, professor João, a gente poderia ficar, em função do horário, né, ficar disponível aqui mais uns 5 minutos no chat, né? E eu vou me despedindo, né?